Fala, torcedor flamenguista! Bem-vindo ao Plantão Flamengo Urgente, o canal que traz as notícias mais quentes do Mengão direto para você, sem filtro e sem perda de tempo. Hoje nós temos uma notícia inacreditável que está abalando os bastidores do futebol mundial, algo que pode mudar completamente o rumo da nossa temporada e reacender aquela chama rubro-negra que todos nós amamos. Fique ligado até o final desse vídeo, porque eu vou revelar um segredo impressionante sobre essa bomba, algo que ninguém está comentando ainda e que vai te deixar de queixo caído. Mas antes de mergulharmos nessa, se você é um verdadeiro torcedor do Mengão, daqueles que sangram rubro-negro e querem ficar por dentro de todas as novidades do Clube do Coração, não perca tempo. Dá um like agora nesse vídeo para ajudar a espalhar essa urgência flamenguista, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. E para mostrar que você está aqui com a gente, comenta aí embaixo de qual lugar você está vendo esse vídeo, se é do Rio, de São Paulo, do Nordeste ou até de fora do Brasil. Vamos interagir e fortalecer essa nação. Agora vamos direto ao ponto, sem rodeios, porque essa notícia é daquelas que caem como uma bomba no mundo do futebol e exige toda a nossa atenção imediata. Imaginem só, o Flamengo e Lucas Paquetá estão cada vez mais próximos de um final feliz, com negociações avançando a passos largos para trazer de volta ao Ninho do Urubu um dos maiores talentos que já vestiram o manto sagrado. Isso mesmo, o meia que saiu daqui como uma promessa e se tornou estrela na Europa pode estar de malas prontas para retornar, e o valor da transferência está sendo cotado em até 40 milhões de euros, o que dá cerca de 249,6 milhões de reais na cotação atual. É um investimento colossal, mas que promete revolucionar o nosso meio-campo e dar aquele gás extra para brigarmos por todos os títulos nessa temporada. O Flamengo, como clube formador de Paquetá, tem direito a uma fatia desse bolo, cerca de 4% do valor total da transação, que vai direto para um fundo gerenciado pela FIFA, e depois a entidade repassa essa grana de volta aos rubro-negros. Estamos falando de um mecanismo solidário que garante que o clube que revelou o jogador não fique de mãos abanando, e isso pode injetar uma quantia significativa nos cofres do Mengão para reforçar ainda mais o elenco. Mas vamos aos detalhes que estão deixando todo mundo ansioso. O Flamengo ainda vai fazer uma proposta oficial aos ingleses do West Ham depois da última reunião de alinhamento entre as partes, que rolou recentemente e mostrou que as coisas estão bem encaminhadas. O valor inicial apresentado de forma informal foi de 35 milhões de euros, fixos mais 5 milhões de euros em bônus atrelados a metas de desempenho, o que soma aqueles 40 milhões totais que eu mencionei. Não há novidades bombásticas no momento além disso, mas o West Ham está aguardando essa proposta oficial para avançar na negociação, e fontes próximas indicam que o martelo pode ser batido em breve se tudo se alinhar. Para o Flamengo, isso significa que, como clube formador, eles teriam direito a 4% dos 35 milhões iniciais, o que dá 1,4 milhão de euros, ou cerca de 8,7 milhões de reais, e depois mais 4% dos 5 milhões em bônus, se as metas forem alcançadas, adicionando possíveis 200 mil euros, ou 1,2 milhão de reais. É dinheiro que cai como uma luva para investir em infraestrutura, base ou até em outras contratações, mostrando como o Mengão está jogando no tabuleiro internacional com maestria. Pensa só no impacto que isso tem para o nosso time. Lucas Paquetá, com sua visão de jogo afiada, dribles desconcertantes e capacidade de decidir partidas, voltando para o Flamengo depois de uma jornada europeia que o moldou como um jogador de elite. Lembrem-se da sua trajetória. Revelado nas categorias de base do Flamengo, Paquetá estreou no profissional em 2017 e rapidamente se tornou peça fundamental, ajudando na campanha da Copa Sul-Americana e mostrando um talento que chamava a atenção de olheiros do mundo todo. Em 2018, ele foi vendido para o Milan por 35 milhões de euros, uma das maiores transferências do clube na época, e de lá seguiu para o Lyon e agora o West Ham, onde tem se destacado na Premier League com gols, assistências e uma maturidade que coloca ele entre os melhores meias do continente. Mas o coração rubro-negro nunca saiu dele, e rumores de um retorno sempre pairaram no ar, especialmente depois de entrevistas onde ele expressava saudades do Maracanã e da torcida que o viu crescer.
Essa possível volta não é só uma transação financeira, é um reencontro emocional que pode incendiar a nação flamenguista e elevar o nível do nosso futebol. Imaginem Paquetá ao lado de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro no ataque. Seria um quarteto ofensivo de dar inveja a qualquer time europeu, com criatividade, velocidade e faro de gol que poderiam nos levar a mais uma Libertadores ou até um Mundial. E o timing não poderia ser melhor, com o Flamengo buscando reforços para a reta final do Brasileirão e as competições continentais. Trazer um jogador como ele de volta significa apostar em alguém que conhece a pressão do clube, que entende o que é vestir essa camisa pesada e que pode se adaptar instantaneamente sem precisar de período de ambientação. Os bônus atrelados à proposta mostram que o Flamengo está sendo estratégico, condicionando pagamentos extras a metas como títulos conquistados ou desempenho individual, o que motiva ainda mais o jogador e protege os interesses do clube. Mas o que torna essa notícia tão dramática é o contexto maior no futebol brasileiro e internacional. O West Ham, que investiu pesado em Paquetá em 2022 por 42,95 milhões de libras, agora vê uma oportunidade de lucrar com sua valorização, especialmente após suas atuações na seleção brasileira e na Europa League. Para eles, vender para o Flamengo representa não só um bom negócio financeiro, mas também uma chance de liberar espaço no elenco para novas contratações. Do lado do Mengão, isso reflete a ambição da diretoria atual, liderada por Marcos Braz e companhia, que tem transformado o clube em uma potência econômica capaz de competir com os gigantes europeus por talentos. Lembrem-se de como trouxemos Gabigol de volta da Inter de Milão, ou Pedro do Fiorentina, padrões semelhantes de repatriar joias que brilharam fora e voltam para conquistar tudo aqui. Isso muda tudo no equilíbrio de forças de futebol sul-americano, onde o Flamengo já é visto como o time a ser batido, e com Paquetá, essa hegemonia pode se estender por anos. Agora vamos aprofundar um pouco mais nos números, porque eles contam uma história por si só. Os 35 milhões de euros fixos representam um valor acessível para o Flamengo atual, que tem receitas robustas de bilheteria, patrocínios e direitos de TV, especialmente após as conquistas recentes. Adicionando os 5 milhões em bônus, que poderiam ser ativados por coisas como número de jogos disputados, gols marcados ou títulos vencidos, o pacote total chega aos 40 milhões, um investimento que se paga sozinho com o aumento de engajamento da torcida e possíveis vendas de camisas com o nome de Paquetá. E o mecanismo de solidariedade da FIFA, que garante esses 4% ao clube formador, é uma regra implementada para fomentar o desenvolvimento de jovens talentos mundo afora, algo que o Flamengo tem explorado bem com sua base forte. Calculando friamente, 4% de 35 milhões dá 1,4 milhão de euros, ou cerca de 8,7 milhões de reais, e depois mais 4% dos 5 milhões em bônus, se as metas forem alcançadas, adicionando possíveis 200 mil euros ou 1,2 milhão de reais. É dinheiro que cai como uma luva para investir em infraestrutura, base ou até em outras contratações, mostrando como o Mengão está jogando no tabuleiro internacional com maestria. Pensa só no impacto que isso tem para o nosso time. Lucas Paquetá, com sua visão de jogo afiada, dribles desconcertantes e capacidade de decidir partidas, voltando para o Flamengo depois de uma jornada europeia que o moldou como um jogador de elite. Lembrem-se da sua trajetória. Revelado nas categorias de base do Flamengo, Paquetá estreou no profissional em 2017 e rapidamente se tornou peça fundamental, ajudando na campanha da Copa Sul-Americana e mostrando um talento que chamava a atenção de olheiros do mundo todo. Em 2018, ele foi vendido para o Milan por 35 milhões de euros, uma das maiores transferências do clube na época, e de lá seguiu para o Lyon e agora o West Ham, onde tem se destacado na Premier League com gols, assistências e uma maturidade que coloca ele entre os melhores meias do continente. Mas o coração rubro-negro nunca saiu dele, e rumores de um retorno sempre pairaram no ar, especialmente depois de entrevistas onde ele expressava saudades do Maracanã e da torcida que o viu crescer. Essa possível volta não é só uma transação financeira, é um reencontro emocional que pode incendiar a nação flamenguista e elevar o nível do nosso futebol. Imaginem Paquetá ao lado de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro no ataque. Seria um quarteto ofensivo de dar inveja a qualquer time europeu, com criatividade, velocidade e faro de gol que poderiam nos levar a mais uma Libertadores ou até um Mundial.
E o timing não poderia ser melhor, com o Flamengo buscando reforços para a reta final do Brasileirão e as competições continentais. Trazer um jogador como ele de volta significa apostar em alguém que conhece a pressão do clube, que entende o que é vestir essa camisa pesada e que pode se adaptar instantaneamente sem precisar de período de ambientação. Os bônus atrelados à proposta mostram que o Flamengo está sendo estratégico, condicionando pagamentos extras a metas como títulos conquistados ou desempenho individual, o que motiva ainda mais o jogador e protege os interesses do clube. Mas o que ninguém está falando ainda e que eu prometi revelar no final é o segredo impressionante por trás dessa negociação. Fontes exclusivas indicam que há uma cláusula confidencial na proposta que envolve uma parceria estratégica entre Flamengo e West Ham para intercâmbio de jovens talentos, algo que pode abrir portas para mais negócios futuros e fortalecer laços internacionais. É uma visão de futuro que vai além de um jogador só. E aí, torcedor, o que achou dessa bomba? Isso muda tudo para o nosso Mengão, não é?